Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento de hoje está começando para falar de um assunto muito importante, da educação física escolar. E para tocar nesse assunto, eu tenho uma convidada, que eu não vejo há mais ou menos uns 30 anos, mas se formou na Faculdade de Educação Física da USP. Ela é diretora pedagógica de um dos maiores colégios de São Paulo, o Lourenço Castanho. Eu tenho o prazer de receber a professora Fábia Antunes. Obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço o convite. Olha, você sabe que eu tenho muitas dúvidas em relação a esse tema de educação física escolar. Eu lembro mesmo quando eu estava na faculdade, já tinha uma discussão muito grande, uma crítica muito grande ao tipo de educação física que era dado nas escolas. Então tinha aquela crítica de que fica focando em atletismo, basquete, vôlei, handebol, né? E quem não sabe fazer é excluído e tal. Mas a memória que eu tenho, e a gente vai discutir o porquê disso, é que você tinha, dentro da grade escolar, pelo menos umas 3 vezes por semana, aula de educação física. As crianças tinham um mínimo lá de introdução ao movimento, a essa atividade física, e isso era importante por várias razões, né? Seja ela física, cognitiva, emocional. Então, eu quero saber como que está hoje e que comparativo que você faz com aquela educação física tradicional. Você resgata uma educação física bem voltada ao quarteto fantástico, até que a gente chamava, né? Futebol, vôlei, basquete e handebol, e muito restrito a isso, a uma prática tecnicista da educação física. Os tempos foi mudando e a educação física mudou bastante. Hoje ela tem um papel essencial na escola, principalmente com a chegada das telas, desse digital que invade a casa de todos e a vida de todo mundo, né? tornando-as mais sedentárias. Então, hoje a educação física ela tem um dos papéis, é um resgate fundamental da cultura do movimento mesmo, das brincadeiras, do que é representativo para essa criança que vai se tornar um adolescente, um jovem, ter um percurso e explorar o movimento em diversas perspectivas, né? De explorar esse desenvolvimento motor. Então, continua um acompanhamento bem próximo às habilidades motoras básicas, como elas se combinam, e tudo isso num contexto dessa cultura, né? De como elas brincam e como elas poderiam brincar. Porque hoje os espaços lúdicos, cada vez eles são menores na vida dessas crianças, porque a rotina das crianças hoje ela está muito intensa. Então, elas saem, mesmo que elas saem da escola, vão para o inglês, para o balé, para o futebol, para o judô, para a psicóloga, para a fono, que é uma rotina, elas têm pouco espaço de exploração do tempo. Então, a educação da brincadeira. Então, a educação física, as aulas, ela é recheada de um repertório de exploração de espaço, com uma diversidade de material, com diferentes formatos de equipe. Horas eles estão brincando em dupla. Outro dia tinha uma aula com bolinha de gude, resgatar esse tipo de brincadeira mesmo, com as crianças da faixa etária ali dos anos iniciais, né, que vai de 6 a 10 anos. E toda essa exploração acaba sendo essencial para, quando chega ali por volta dos 11 anos, eles poderem aprofundar em modalidades esportivas e, quem sabe, seguir uma carreira competitiva mesmo. Mas ali na aula de educação física, nos 12, 13, 14, 15 anos, ela muda um pouco o foco ou ela continua nessa exploração do lazer, das brincadeiras, do movimento em si? Ou ela parte um pouco mais para a coisa da modalidade esportiva? Vai mais para a modalidade, mas com um repertório de modalidades mais amplo. Então, se explora modalidades que são
bem diferentes da realidade que acontece no Brasil, até para conhecer outras culturas e outros contextos. Então, tem o chuckball, que é um jogo semelhante ao handball, que é muito praticado no leste europeu, que tem campeonatos mundiais que envolvem muito aquela população. Então, é importante que a educação física ela traz um contexto, né? E você também apontou a questão sobre o conhecimento sobre o corpo, né? Que é um outro conteúdo que é presente desde os pequenos, e isso vai até o ensino médio, que se eles não têm essa aprendizagem desses conteúdos do corpo em movimento, como que eles vão ter essa autonomia de escolha de que atividade física que eu vou fazer na minha idade adulta e até na minha adolescência, né? Que escolhas que eu faço no período que eu não estou, o que eu valorizo em tudo isso. Ainda mais esse jovem hoje que está mais preso ao celular, começa a frequentar festas e aí a saúde vai ficando um pouco longe, né? Então, e aí eu quero explorar algumas coisas. A primeira delas é a criança, ela continua com uma boa carga de educação física, ou são 3 vezes na semana, 2? O que é obrigatório de tempo de aula nas escolas? O obrigatório são 2 vezes por semana. E aí tem escolas que têm 3 vezes e tem uma carga esportiva num contraturno, que hoje as crianças ficam mais tempo na escola, né? Então as escolas têm, a Lourenço, por exemplo, tem cuidado de trazer uma oferta de modalidades para atrair essas crianças. Então a gente tem um futebol 2 vezes por semana, com um cara mais de treinamento, tem o basquete da NBA. A gente vai compondo para eles terem, para quem quiser e puder, poder ampliar. E aí, eu quero já aproveitando esse programa e te fazer um convite para o outro, para a gente discutir essa coisa da quantidade de movimento que está presente na vida do adolescente brasileiro, né? Então, o adolescente brasileiro hoje é campeão mundial de sedentarismo. 82% das crianças brasileiras não conseguem cumprir o mínimo de movimento da Organização Mundial da Saúde. Mas isso fica para outro lado. Eu fiz um documentário onde eu viajei vários países do mundo, né? E eu acredito muito, quando a gente vai fazer uma mudança populacional, num tripé, que um deles é a educação. Então, eu fui para os Estados Unidos e conheci lá. E eu fui para os Estados Unidos por conta de um estudo que foi feito em 2003 em Chicago, numa escola em Illinois, que queria ver o seguinte: o que acontece com essa escola em termos de desempenho escolar se todo dia a criança, antes de começar a aula, correu 1 milha, 1.609 metros. Então, as escolas americanas estavam, se não me engano, em 26º e 27º lugar nesses campeonatos de ciências e matemática, e separaram essa escola de Illinois para, depois de um tempo, ela participar desse campeonato como se fosse um país à parte. Então, não ia se medir sedentarismo, obesidade, nada disso. E, acho que 2 anos depois, essa escola estava em 1º e 4º lugar e os Estados Unidos permanecia nas mesmas posições. E aí começou um projeto lá, enorme, já tem quase 10 mil escolas, que tem essa prática de 15, 20 minutos de atividade física de lazer, enfim, atividade física antes de começar as aulas. E aí eu entrevistei a pessoa responsável e ela fala muito, não só no benefício físico, que a gente fala muito, né, da aula de educação física, que acho que a maioria dos ouvintes acabam relacionando atividade física com bem-estar físico, mas muito com bem-estar cognitivo. Como que você vê isso dentro da escola hoje, aqui no Brasil? Existe, por parte dos alunos, por parte dos pais, um entendimento que aquela atividade física vai ser muito importante para a formação emocional e cognitiva da criança? Cognitiva, não sei se tem eles fazem tanta relação, mas emocional, com certeza, porque no momento que as crianças estão na aula de educação física ou estão no momento de parque ou de brincadeira, elas se relacionam fora da sala de aula e da carteira, né? Então, assim, as relações que são estabelecidas ali,
é de uma riqueza assim, é enorme como ela se relaciona. Então, é muito importante emocionalmente esses momentos de educação física e de brincadeira. Interessante você falar desse tipo de pesquisa que corre uma milha. Na escola, por exemplo, a gente cuidou dos espaços. Então, eu chamei um pesquisador da USP, o Luiz Dantas, para analisar como que estava o nosso espaço em relação à exploração que as crianças poderiam fazer relacionado ao que hoje se vive, muito mais dentro de apartamentos, e o que isso poderia afetar o desenvolvimento motor. E ele falou, vocês têm pouca exploração vertical aqui, e isso tá fazendo falta em apreensão, as crianças estão com mais dificuldade em membros superiores, tem causado mais lesão. E aí a gente montou, numa das áreas lá, que a gente chama de quadrinha, toda uma parte de uma estrutura com parede de escalada e tem umas redes que tem uma exploração livre de uma outra ordem que normalmente eles não tinham. Então, porque a gente entende na escola que os espaços educam. E, em muitos momentos, só o espaço já é um pilar de exploração se ele tiver com os materiais adequados e com a proposta ali para essa criança interagir. E isso faz toda a diferença, porque eles têm, além dos momentos de recreio, tem momentos que a professora organiza na rotina para sair. Primeiro e segundo ano, por exemplo, ali 6, 7 anos, eles saem da rotina pelo menos uma vez por dia para explorar esse ambiente. Esse programa nos Estados Unidos chama 0 Hora, né? E aí você falou da questão do ambiente. Eu tenho uma teoria que eu copiei de um cara chamado Darwin, mas a gente se adapta ao meio ambiente, né? E o meio ambiente ele mudou absurdamente, se a gente pensar nos últimos 30 anos. Então, na nossa época, não existia celular, né? A gente explorava aquele ambiente que tinha e a gente era fisicamente ativo justamente porque a gente vivia num ambiente que exigia aquilo. Hoje, o ambiente não exige isso, né? Se você não faz essa adaptação que vocês fazem no colégio, a criança vai para a tela. Eu fiz em Jaguariúna uma intervenção em 2016 que eu tentei fazer algumas adaptações nas escolas. Uma delas é que os 5 primeiros minutos de aula fossem em pé. A outra adaptação é que nesses intervalos de aula, né, lá no pátio, porque em escolas públicas, a gente tirava os bancos para tentar que as crianças naturalmente incluíssem algum movimento de uma maneira inconsciente. Alguns pais ficaram assim revoltados, né? E a gente também deixou que os alunos criassem e premiava as escolas e os alunos que mudança de meio ambiente eles gostariam de fazer. Eu lembro que a escola que ganhou, você tinha uma rampa em 2 níveis para subir e a molecada colocou um monte de elástico. Então, para você acessar a escola, você tinha que fazer movimento. Então, a gente vai explorando o que tem de meio ambiente. O meio ambiente hoje não favorece o movimento. Como que vocês lidam na escola com a questão do tempo de tela? Então, é uma discussão bem mais profunda. Eu vou começar primeiro com o ambiente, com essa questão da aula. A Lourenço Castanho é uma escola que valoriza os ambientes de aprendizagem. E a gente não acredita que um aluno olhando para a nuca do outro vai resolver. O delivery model na Lourenço Castanho não é a estratégia de aprendizagem que a gente tem com as crianças. Então, eles têm exploração e aulas que eles exploram o jardim, que eles vão na praça, tem aulas na praça, a gente tem autorização permanente para sair da praça. Independente, aí entra a diretora pedagógica aqui em ação, que vai instigando a equipe pedagógica para fazer exploração na escola, em outras aulas. E hoje isso é muito frequente. Hoje a pedagogia exige isso, porque o balde, enfiar conteúdo no balde da criança até que ele fique cheio, a gente vê que isso não tem aprendizagem, né? No meu doutorado, justamente, foi essa a minha hipótese da aprendizagem significativa, né? Como fazer com que essas crianças realmente aprendam.
Das telas, existe nessa integração curricular da tecnologia, a gente estudou muito e tem 2 referências bem importantes. A gente fala dos 3 Cs, de como você interage com a tela: consumindo, criando ou compartilhando conteúdo. E quando começou o boom da chegada dos dispositivos nas escolas, que foi lá por volta de 2011, a Lourenço tomou uma decisão, que ela não ia colocar focar as suas atividades com os dispositivos com o consumo. Então, leitura de livro, assistir ao vídeo, não seria valorizado como um uso inteligente dos dispositivos na escola. A gente enfatizou muito mais a criação de conteúdo, então, criar um vídeo, criar um podcast, criar uma apresentação, um roteiro de um filme de forma compartilhada, isso sim seriam habilidades que deveriam estar presentes com uma maior intensidade na escola, não simplesmente o consumo. E uma outra referência que a gente usou de um pesquisador, fugiu o nome agora, do Vale do Silício, ele traz uma escala que chama Summer, que ele fala da substituição, modificação, ampliação e redefinição. O que significa isso? Você precisa entender que tipo de experiência você está substituindo, trazendo uma tela ou um dispositivo. Então, se eu vou simplesmente mandar ele ler um livro no tablet, uma criança de 6 anos, será que está na hora de eu substituir uma experiência que ele nem vivenciou ainda? Ler um livro no papel, folhear, sentir o cheiro do livro, querer olhar o que está no final e depois voltar, essa curiosidade, será que eu não vou estar interrompendo algo que é balizador no processo de desenvolvimento dele? Então, a gente cuidou para essa entrada das telas também tivesse esse cuidado mesmo. Ela vai estar ampliando. Eu vou ler um livro no tablet, que eu vou poder selecionar os pontos mais importantes, procurar uma palavra no dicionário, vou poder mudar o final, que isso, para os mais velhos, faz todo sentido, porque eles já tiveram uma experiência anterior que pudesse caminhar para esses outros avanços. Então, foi dessa forma que a gente cuidou. Nessa viagem, 2 paradas que eu tive, uma foi na Finlândia, e aí justamente para entender esse modelo de escola da Finlândia. E aí você tocou num ponto da exploração do espaço e do movimento em qualquer tipo de aula, seja de matemática e tal. E aí eu lembro que não é minha área, então eu cheguei lá e minha primeira ida a uma escola, eu falei, não, isso é brincadeira, né? O pessoal fazendo aula de matemática num espaço ao ar livre, desenhando um retângulo na neve, um triângulo na neve, as crianças super se divertindo e aprendendo geometria. Aí depois uma aula se não me engano, de história, onde você, para entrar na sala, a criança tinha que dar um pulo, bater na mão da professora, a professora ficava com uma bolinha na mão, e todo mundo meio que em pé, umas crianças sentadas em umas bolas, e ela explicando, e quando ela jogava a bola para o aluno tinha que pegar, quer dizer, ela envolvia um movimento, quer dizer, não era aquela educação tradicional que a gente teve, e aí você falou como vocês têm explorado isso, achei muito bacana. E em relação à tela, muito polêmica, eu fui para a Coreia do Sul, para Seul, e lá tem um centro de dependência e combate ao vício de internet. Então, tem 2 medidas que eles tomam, que eu queria a sua opinião e entender como que vocês encaram isso na escola. Então, excluindo o tempo de escola, se uma criança passa mais do que 3 horas conectada, ela é chamada para um centro de combate ao vício de internet, prevenção e combate ao vício de internet. Mas, nesse centro, você falou uma coisa importante, eles apresentam coisas para a criança fazer que você está substituindo, você não está simplesmente, isso não pode, eu não te ofereço nada, né? Então, achei interessante, é polêmico, mas
5 anos depois, você vê que índices, por exemplo, de suicídio, depressão entre adolescentes diminuiu muito, de obesidade entre os adolescentes. E a segunda coisa, que é muito mais polêmica, não tem a ver com escola, é que depois das 11 horas da noite, chamada de Lei Cinderela, uma pessoa até 18 anos, menos de 18 anos, não consegue conectar à internet. Como que vocês conseguem notar se uma criança está exagerando nesse tempo de tela, não está? Que tipo de orientação vocês dão? Na faixa etária que eu estou na escola atualmente, que é até o 5º ano, eles não levam dispositivos, não levam celular. Eles só levam dispositivos de forma orientado ali para os trabalhos na escola. Mas a gente vai escutando, né, o que eles vão falando e a gente percebe as conversas, se eles estão falando de jogos. E, normalmente, isso acontece em casa, ou, às vezes, quando vai na casa do amigo, que ele só joga quando vai para a casa do amigo. Mas a gente percebe crianças que brincam um pouco na hora que está do tempo livre, ou se relacionam um pouco. Porque o tempo de tela hoje acho que o tempo... tem uma grande preocupação com o sedentarismo e também com as interações, né? Eu entrevistei um psiquiatra que ele fala que se tem uma relação muito clara, muito tempo de tela, diminuição das relações sociais. Porque hoje eu vejo que as pessoas elas têm, aí não falando de crianças, né, mas os adultos eles levam para o presencial comportamentos da rede social. Eu não quero mais você, então eu te deleto. Eu tiro você da minha rede, eu não quero mais ver o seu feed, sei lá. Tem esse tipo de coisa. Mas hoje eu fico mais preocupada, e a gente conversa muito com as famílias, a gente está até fazendo roda de conversa, muito mais para o conteúdo que essas crianças estão acessando, porque eles têm o controle parental, eles limitam, eles levam o dispositivo, mas... chega na escola, a gente vê que essas crianças têm mais dificuldade de se relacionar com o outro, de brincar, de estar num tempo livre. Faça o que você quer, porque a escola que eu trabalho, ela permite isso. Tem um momento que eles podem escolher, que é importante, porque eles estão longe da família. E o que eles vão fazer? Tem crianças que ficam sentadas. Então, ali tem alguma coisa. E a gente trabalha nesses sinais que as crianças vão dando, né? Muito legal o que você falou, porque uma vez eu estava dirigindo o carro, ouvindo uma rádio. E aí alguém comentou ali no programa que achava um absurdo que a escola tinha colocado 1 hora por dia para a criança livre, para ela escolher. E, assim, foi uma grita do apresentador e dos comentaristas, falando o seguinte, que absurdo, tem que colocar uma aula de matemática, de geografia e tal. E eu fiz o contato com o apresentador para falar, olha, eu gostaria de fazer um contraponto em relação a essa história, porque eu acho fundamental. Não quis abrir o espaço para esse tipo de discussão. Então, a pergunta é, os pais entendem a importância desse tipo de atividade? Sim, porque a gente vai explicando para eles que dar espaço para a criança escolher, se relacionar, traz muitas pistas, porque a gente sempre fala que a escola é o primeiro espaço social da criança que não está o pai e a mãe regulando, né? A regulação é feita para todos. Então, é um convívio, é uma sociedade ali e aí vai de cada escola o espaço que dá, e a gente entende que eles precisam se responsabilizar e atuar. Tem um conceito em educação que chama agency, que é o agenciamento crítico. Se a gente não dá espaço real de atuação da criança, do adolescente, do jovem, em que espaço que ele vai atuar com verdade, né? Não adianta eu falar, vamos discutir sobre o horário do recreio, e é tudo mentira. Eu só estou fazendo uma cena que eu sou uma diretora legal e que eu vou dar mais tempo de recreio se eu não posso. Então, isso é muito conversado com a equipe docente, de coloquem as crianças, os adolescentes, em reais situações de tomada de decisão, porque eles precisam saber atuar ali, eles precisam decidir. Na hora de brincar, eles sabem que tem a escala das brincadeiras, porque o recreio, por exemplo, a gente chama de recrio, que tem espaços de quadra,
vários jogos com bola, sem bola, a gente controla o material, porque senão a gente vai fazer o quê? Só jogar futebol. Então, daí tem os que não gostam de futebol. Tem os espaços que são de livre acesso e tem outros espaços que a gente sempre leva propostas diferenciadas. E isso a gente acompanha. Então, poder escolher ficar sentado no jardim conversando, ou eu vou jogar ping-pong, ou eu vou fazer uma oficina de miçanga, ou eu vou fazer uma apresentação de teatro, ou eu vou participar do sarau. Ter essa diversidade de possibilidades e a possibilidade de só ficar ali conversando ou sentado são pistas que a gente vai conhecendo a criança e, o mais importante, né, ela vai se autoconhecendo. Quais são as preferências? Porque a escola é isso, a educação básica é isso. Experimentação, descobrir. Para falar isso eu quero ou se eu não quero, porque senão vira um jovem que não sabe que faculdade que vai fazer ou que profissão que vai seguir. E se eu fosse presidente, você ia ser minha ministra da Educação, né? E aí, infelizmente... Que bom que você não vai ser presidente. É muita responsabilidade. Mas já fica o convite para a gente falar de adolescentes, enfim, mas eu queria terminar esse programa trazendo uma situação que você mostra uma realidade muito bacana, e por isso que eu queria te entrevistar, né, para mostrar como a educação física, o movimento, ele permeia todas as outras disciplinas dentro da escola, e a importância que isso tem no lado emocional, lógico, no lado motor. Afinal de contas, é educação física, né? Então, o lado motor, claro que é importante. Você falou muito de exploração de espaço. E eu tive acesso, há alguns anos atrás, quando eu estava fazendo esse projeto de Jaguariúna, que basicamente 70% das escolas no Brasil, não falo da nossa realidade de São Paulo, Brasil, não tem um espaço preparado para o movimento. Essa é a realidade mesmo que é do Brasil? Então, eu não tenho um conhecimento preciso sobre isso, mas durante muito tempo essa falta de exploração de espaço, de estrutura, vem muito tem uma quadra poliesportiva com basquete, nananã, e a gente não sabe que não é só isso, né? Que um pneu na quadra. Essa semana vai ter carrinho de rolimã na aula do primeiro ano, junto com a professora de educação física. Você colocar corda, bola, isso é explorar, né? Não preciso ter uma infraestrutura de primeiríssima qualidade para incluir esse movimento e essa diversidade, né? Que eu acho que isso é bem importante. Acho que hoje a gente sabe que com pouco a gente consegue fazer muito. É só sair dessas estruturas de mega países que têm bons índices no PISA, mas a gente sabe que essa exploração ela pode ser feita de diversas formas. A gente tem que se adaptar à nossa realidade, né? Não adianta a gente viver uma realidade de outro país, mas acho isso importante porque se você perguntar, essa é a minha sensação, para o público leigo, para o público em geral, a atividade física, ele vai relacionar aquilo que você falou do Quarteto Fantástico, pegar uma bola e jogar. E a educação física é muito mais do que isso. Fábio, eu quero agradecer muito, já tenho o convite para a gente falar e explorar a questão do sedentarismo entre os adolescentes e as crianças. Espero que você aceite. Super obrigado por ter participado. Eu que agradeço, tá? E aceito o convite. Bem-Estar em Movimento ficou por aqui. Eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Então, é só você compartilhar com seus amigos, com seu filho, enfim. E isso está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. E você já sabe que semana que vem tem mais Bem-Estar em Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.